O intuito da aula é exercitar as atividades relacionadas a BD soma, BD média, BD contar, lembrar os conceitos de validação de dados e remover duplicados. Vamos observar que temos essa base de dados dos funcionários. Tendo essa base de dados, vamos ter também extrair essas informações relacionadas ao cargo. Vou querer, através do cargo, tendo uma dinâmica de informações, vou querer saber a soma, a média e a quantidade. Essa quantidade será a quantidade de cargo. A cidade, vou querer também o somatório da cidade, que vai ser o total, a média daquela cidade e a quantidade. Mas vou querer fazer isso de uma maneira automatizada através da validação de dados. Validação de dados, você vai vir aqui no menu dados. No menu dados vai ter essas opções ferramentas de dados, vai ter a opção validação de dados. Em cima terá a opção remover duplicados. Observe que os nossos critérios é o cargo e a cidade. Então vamos selecionar a coluna onde tem todos os cargos, coloco Ctrl C, vou fazer uma listagem, através dessa listagem vou remover, vou colocar Ctrl V. Fiz essa listagem, vou colocar aqui a listagem relacionada aqui ao cargo, listagem relacionada ao cargo, vou fazer a listagem relacionada também à cidade. Vou copiar aqui, vou fazer essa listagem relacionada à cidade. Vou lá no meu banco de dados, vou ver onde tem cidades, a coluna cidades selecionei todas as informações, apertei Ctrl C. Observe que há informações duplicadas, por isso, para fazer a validação de dados, eu não preciso ter informações duplicadas, eu quero informações únicas. Como é uma banca de dados, a banca de dados tem informações duplicadas. Não somente um banco de dados voltado a cadastro de funcionários, mas diversos bancos de dados há informações duplicadas. E quando eu vou gerar um relatório, eu vou aqui no cargo, vou selecionar essa região aonde foi duplicado, né? Tem várias informações que eu retirei no banco de dados. Vou vir em dados. Dados, vai ter ferramentas de dados. Vou selecionar a opção remover duplicados. Remover duplicados, vai aparecer as janelas. Vai dizer assim, para excluir valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicadas. Aqui no caso, eu vou selecionar somente uma, por modo didático, mas eu posso selecionar mais de uma. Vai aparecer a coluna referente cargo, onde eu tinha colocado o título. Vou apertar OK. Vai dizer 18 valores duplicados encontrados e removido. 4 valores exclusivos restantes. Aí você vai apertar OK. Temos 4 cargos. Na cidade, vou fazer esse mesmo processo. Seleciono as cidades. Vou vir em dados, ferramentas de dados, remover duplicadas. Vai aparecer coluna cidade. Vou apertar OK, vai aparecer essa janela, onde vai dizer que foi realmente 18 valores também, que vai ser 4 cidades. Agora, eu tenho essa listagem referente ao cargo e referente à cidade. Se eu quiser excluir essa linha, para deixar as listagens próximas, posso fazer. Agora, eu vou querer o cargo. Vou selecionar a célula abaixo, que está em branco, do cargo, vou colocar igual, posso dizer que esse valor será consultor de compras, mas eu vou ter que ficar alterando esses valores, consultor de compras, produtor de eventos, assistente de compras e consultor de vendas. E eu quero fazer uma validação, uma listagem nessas células. Então, vou selecionar essa célula abaixo do cargo, que está em branco, onde você pode ver que está selecionado. Vou em dados, vai ter a opção ferramentas de dados, vou colocar validação de dados. Validação de dados abriu essa janela, onde eu tenho a opção de configuração, a opção de se eu quiser colocar uma mensagem de entrada ou um alerta de erro, eu posso fazer.
Posso colocar, mas eu irei apenas fazer a lista. Eu seleciono onde tem critério de validação, vai ter permitir, vai ter essas opções, qualquer valor, número inteiro, número decimal, lista, data, hora, enfim. Então, eu vou colocar a opção lista. Na fonte, eu vou selecionar a lista. Selecionei a lista, aperto o OK, observe. Na parte inferior direita, apareceu essa função ao lado, aonde eu posso colocar os valores encontrados na minha lista, que é referente ao carro. Agora, eu vou fazer essas informações relacionadas à cidade. Vou selecionar embaixo, a opção em branco da cidade. Vou em dados, menu dados. Vou em ferramentas de dados, vou colocar a opção validação de dados. Vou colocar a lista. Da lista vai pedir a fonte. Vou selecionar, no caso, o intervalo, as células relacionadas à cidade. Posso colocar uma mensagem. Posso colocar o título da mensagem. Cidade. Posso colocar uma mensagem de entrada. Selecione a cidade. Apertar OK. Observe, há uma mensagem dizendo selecione a cidade, na qual eu quis mostrar essa mensagem. Então, eu vou colocar a cidade de São Paulo. E sempre quando eu estiver próximo, essa célula vai ficar com essa mensagem. Selecione a cidade. Vou agora usar os conceitos da função BD soma. A opção BD soma vai pedir os dados. Lembrando que os dados estão relacionados a essa tabela. Eu posso selecionar a tabela ou posso, para facilitar a operação da função, vou selecionar a tabela antes. Selecionando essa tabela por completo, apertar um S, que gerou um erro aqui, um pequeno erro. Selecionei a tabela antes. Espera aí, porque no mais, isso daqui está em números. Foi gerada informação errada. Dizer código. Selecionei essa tabela por completo. Selecionando essa tabela por completo, eu posso chamar essa tabela de base. Chamando essa tabela de base, aqui no caso eu posso replicar essa data novamente. Chamei essa tabela de base. Agora, chamando essa tabela de base, vou colocar igual BD soma. Vou abrir o parênteses, vou colocar o banco de dados. O banco de dados vai ser relacionado a base. Aparecer essa opção, base 1. Vai aparecer também a opção, se eu desejar, dados. Todas as células onde eu nomeei, eu posso selecionar a célula antes, venho nessa caixa, onde essa caixa tem a função de nomear a célula selecionada. Por exemplo, eu coloquei, vou selecionar a célula em branco, vou retirar da função, coloquei a célula em branco. Se eu chegar e dizer que aqui vai ser 1, eu aperto OK, e essa célula selecionada, ou essa região selecionada, em vez de ser isso, eu posso chamar de 1. Observe. Venho aqui, ó, vai ter a opção dados, vai ter a opção base 1, e eu posso chegar nessa caixa referente a dados ou a base e criar novos nomes. Vou colocar igual, vou colocar BD soma. BD soma vai aparecer os dados, banco de dados. Eu posso também selecionar essa região manualmente, como fizemos na maioria dos casos. Selecionei, vou colocar, observe, quando eu selecionei, ele já colocou indicando que eu tinha colocado o nome base 1, ponto e vírgula. Vai ser o campo. Qual será o campo? O campo vai ser, no caso, a coluna, e eu sei que a coluna da meta, o valor da meta, é a coluna 6, ponto e vírgula, o critério. O critério será o cargo. Vou selecionar o cargo juntamente com essa página, onde geralmente essa célula onde eu deixo em branco, onde eu vou digitar ou colocar o nome do cargo. Como aqui está uma validação de dados, eu vou fechar
parênteses, venho aqui nessa parte inferior e posso ficar alterando, ele vai dar a soma referente à meta por cargo. Posso colocar a média, BD média. BD média tem a mesma síntese, a função. Vai pedir, no caso, o dado, se eu posso colocar, eu sei que é base 1, no caso, eu nomeei como base 1. Vai pedir o campo, eu sei que o campo é 6. Vai pedir o critério vai ser cargo, essa parte onde está selecionado o cargo. Fecho parênteses, Enter. Vai pedir agora a quantidade. Quantidade, lembrando que quantidade vai ser BD contar. No caso, ele vai contar valores. Tem o BD contar. No caso, BD contar vai contar números. BD contar irá contar valores. Então, vamos contar números. Lembrando que os valores, eles são letras e números. Temos agora o banco de dados. Posso colocar base. No caso, está identificado nosso como base 1. Vou selecionar o campo. Eu sei que é 6. E o critério, seleciono novamente essa opção do cargo, juntamente com o que está escrito, a descrição do cargo embaixo, essa célula onde está em branco. Coloquei, no caso, foi contabilizado 8 consultores comerciais, a média referente à meta é de aproximadamente 40 mil, o somatório da meta deles é 323 mil, aproximadamente. Aí, no caso, tem um consultor comercial, posso colocar o consultor de compras, o produtor de eventos. Observe que gerou um erro devido ao espaçamento de coluna, mas é simples, é só dar um duplo clique. Agora, tem outra validação de dados referente à cidade. Posso pegar as informações que está relacionada às funções soma, média e quantidade. Vou apertar Ctrl C. Nesse caso, vou apertar Ctrl V. Vamos analisar as funções. Observe. Como eu coloquei o intervalo selecionado, a base 1, a base vai permanecer aqui como está em azul destacado, a base foi selecionada por completo, está ok. A coluna 6 permaneceu. E o critério, como eu selecionei para essas linhas e não deixei fixado, eu não travei a célula, não apertei F4, ficou a cidade de São Paulo como está em destaque em vermelho. Observe que também nas demais ficou base. O critério ficou também selecionado cidade de São Paulo. E na quantidade, vamos selecionar. Vamos na quantidade, observe base 1, no caso campo 6, e o intervalo em vermelho destacado, que foi o critério. Então, eu posso pegar Ctrl C, Ctrl V, e quando eu for alterar para as demais cidades, eu vou conseguir gerar novos relatórios. Aqui, essa função, validação de dados, a gente pode deixar esses valores dinâmicos, utilizado quando você está em uma reunião. Qual foi a média da cidade de São Paulo? Aí você vai lá, a média da cidade de São Paulo, a nossa meta foi aproximadamente 76 mil reais. A quantidade de funcionários para bater essa meta, no caso, aí você vem aqui, São Paulo, vamos ver quantos consultores eu posso colocar. Vai ter aqui 11. Consultores, aqui está selecionado. Eu quero saber agora, produtor de eventos. Tenho 6 produtores de eventos. Na cidade de São Paulo, eu vou ter quantos funcionários na cidade de São Manuel? Agora, tenho 5 funcionários na cidade de São Manuel. A média dessa cidade é aproximadamente 117 mil reais. E o somatório total desses 5 funcionários vai ser aproximadamente 587 mil reais. Então, nós podemos pegar essa validação de dados e automatizar, em vez de ficar escrevendo manualmente, você pode fazer essa validação de dados e usar com a função BD soma, que é relacionado a um banco de dados, vai fazer um somatório, BD média e BD contar. Lembrando que o BD contar, ele vai contar números. BD contar, colocar um ar, ele vai contar valores. Sendo valores, vai contabilizar números e letras. E esse foi o objetivo da nossa aula, fazer essa atividade, uma revisão do conteúdo abordado
nos cursos, nos nossos vídeos anteriores e nos cursos relacionados a Excel avançado.